motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical online, aqui através da página da nossa igreja. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando a semana, nesse domingo abençoado, dia do Senhor, onde nós estamos nesse momento transmitindo através desse canal, dessa mídia social, a palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse momento, nessa uma hora que vamos ter aqui, das 10 até as 11, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Nós ainda estamos transmitindo os cultos, os trabalhos da igreja via online, devido a esse período que estamos vivenciando, mas logo estaremos retornando às atividades normais da casa do Senhor. Mas enquanto isso, eu quero convidar você nesse momento, em nome de Jesus, para nós pararmos um pouco, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, Não há nada melhor do que começar o dia, começar a semana, do que ouvindo e aprendendo mais do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos iniciar nesse momento fazendo uma oração e logo após estaremos iniciando a aula de hoje. Bondoso Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade, ao qual o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, estarmos na Tua presença, e nesse lugar, Senhor, nesse momento, através desse canal de transmissão, abençoando muitas vidas através da Tua palavra, onde essa mensagem chegar, Senhor, que o Senhor venha abençoar vidas, ó Pai Celestial, sejam elas evangélicas, não evangélicas, mas onde a mensagem do Teu Evangelho chegar, que venha impactar, venha transformar e abençoar as vidas que nesse momento estão ouvindo a Tua palavra. É o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos dê inspiração divina nesta manhã, para junto nós aprendermos mais de Ti, em o nome de Jesus, e amém. Meus queridos, eu quero pedir em nome de Jesus, antes de nós iniciarmos aqui a nossa live, compartilha a live, tá certo? Marca os seus amigos no comentário, aí interaja conosco em nome de Jesus, para a gente manter esse vínculo, Apesar de a gente não estar se vendo, E pelo menos eu não estou vendo vocês, mas a gente quer essa interação dos irmãos da igreja, para juntamente a live alcançar mais pessoas
aí em nome de Jesus. Mandar meu abraço aqui para todos os irmãos do nosso campo, né? Especialmente para o nosso pastor presidente. Hoje, segundo domingo de junho, né? É o dia do pastor, né? Então eu quero aqui parabenizar o nosso pastor presidente, pastor Wilson de Lima Pereira, pelo seu dia, né? E por que não dizer também todos os pastores, né? Do nosso Ceará, do Brasil e do mundo inteiro, que tem prestado um trabalho excelente para a obra de Deus, que Deus possa recompensá-lo, né? Recompensá-los e dar força para que continue assim cuidando tão bem da obra do Senhor. Então quero aqui deixar meus votos de parabéns ao nosso pastor, que Deus possa lhe conceder graça cada dia mais e mais para continuar cuidando da obra de Deus aqui nesta cidade. Amém? Meus irmãos, nós já estamos encerrando o nosso trimestre, né? Nós estamos estudando nesse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, né? Sobre o tema A Igreja Eleita, que tem como subtítulo Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa, né? Nós estamos estudando várias lições que tem como livro base, né, a carta de Paulo aos Efésios, e nós temos aprendido muitas coisas espirituais, profundezas de Deus, através desses ensinamentos ao qual Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever e deixar para nós aqui nos dias de hoje, tá bom? E nós chegamos na lição número 11, né? Já estamos encerrando o nosso trimestre, falta apenas mais 2 lições fora essa, para nós encerrarmos, e a lição de hoje tem como tema atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Então nós vamos falar sobre os atributos da unidade da fé, ao qual Paulo destaca na carta, no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, e ele fala sobre esse tripé espiritual, né? Vai falar sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? São 3 virtudes espirituais ao qual Deus concedeu aos crentes que nasceram de novo, aos crentes que entregaram a sua vida genuinamente a Jesus, e esses atributos, essas virtudes são demonstrados no dia a dia, né? São demonstrados no caráter cristão, e é o que nós vamos aqui explorar através da lição de hoje. Então nós vamos falar sobre os atributos da unidade da fé, que são humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos explorar essas 3 virtudes ao longo da lição de hoje, que nós vamos aqui estudar. O textual da lição diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que for chamados. Efésios 4:1. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós vamos falar justamente sobre isso. Vamos falar sobre a unidade e vamos falar sobre o que a unidade está firmada, né? Qual é o fundamento da unidade? O que leva a igreja a ser unida na pessoa de Cristo Jesus? Nós vamos aqui explorar em falar sobre esses atributos divinos que levam a igreja a permanecer coesa, unida na presença de Deus. E agora, meus irmãos, eu convido você, em nome de Deus, a fazer a leitura bíblica em classe. Se você não tem revista, pode acompanhar pela Bíblia, é a mesma leitura, né? Está registrado em Efésios 4, versículo 1 ao 4, e Colossenses 1, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja Deus. Amém? Então é isso, meus irmãos. Nós acabamos de fazer aqui a introdução da nossa lição, e a nossa lição de hoje tem como objetivo geral mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida
dos crentes. Essa lição de hoje ela tem 3 pontos principais, né? Nós vamos falar no primeiro ponto sobre para haver unidade é preciso humildade. No segundo ponto vamos falar para haver unidade é preciso mansidão. E no terceiro ponto vamos falar para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão, né? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre essa questão da unidade. E eu queria falar para os irmãos aqui em nome de Jesus, nessa introdução da nossa lição de hoje, que a unidade é algo que faz parte do fundamento da igreja de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? E a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, vai falar sobre esta unidade. Essa unidade que o corpo de Cristo deve viver no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? O próprio Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, nossa introdução aqui, né? Lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu João, ele pediu a Deus, orou ao Senhor, que a igreja fosse uma, como ele e o Pai são um. Ele até falou, lá no capítulo 17, que a igreja fosse perfeita em unidade, né? Então, o desejo de Deus, o desejo de Cristo, o desejo do Senhor, é que a igreja seja cada dia mais unida na presença de Deus. Haja uma união. Interessante que essa oração de Cristo ela é evidenciada na vida da igreja lá em Atos dos Apóstolos. Se nós formos para Atos dos Apóstolos no capítulo 2, nós vamos ver ali já no início da igreja, inclusive a igreja primitiva, ela é tida como uma igreja exemplo para a igreja atual. A igreja de Cristo, lá na igreja primitiva, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja ali, ela tem uma vida espiritual realmente digna de ser copiada, porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 42, que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja só que a Bíblia destaca que a igreja, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, ou seja, a palavra comunhão significa ter tudo em comum. Então a igreja de Cristo, no princípio, todos os membros da igreja tinham tudo em comum. Havia uma união generalizada. A igreja ela era coesa na presença de Deus. Havia uma unidade na presença de Deus. A Bíblia até fala em Atos capítulo 4, versículo número 32, que a igreja de Cristo, o coração e a alma dos que criam, era um só na presença de Deus. De sorte que ninguém tinha por seu próprio aquilo que eles pertenciam, mas tudo o que eles tinham era de todos. Então esse é o desejo de Deus, que haja essa unidade na igreja, que haja essa comunhão na igreja, que a igreja de Cristo seja um corpo onde todos estejam tudo em comum, para que o nome de Cristo, o nome de Deus, para que o Espírito Santo de Deus seja glorificado na igreja. Então nós acabamos de falar aqui, meus irmãos, que a unidade da igreja é algo que foi ratificado por Cristo na sua oração sacerdotal, não somente na sua oração sacerdotal, mas em vários textos da Bíblia Sagrada, principalmente nos Evangelhos e no Novo Testamento, nos demais livros, mas também é vista claramente na vida espiritual da igreja primitiva. Então, mas eu quero falar aqui com os irmãos que estão me ouvindo essa manhã, em nome de Jesus, o que pode levar a igreja a viver uma vida de união? O que leva a igreja a viver essa unidade na presença de Deus? O desejo de Deus é que a igreja seja unida. Agora, qual é o vínculo, qual é o caminho que a igreja deve trilhar para chegar a essa unidade espiritual? É justamente isso que nós vamos aqui falar na lição de hoje, e Paulo destaca 3 coisas importantíssimas que levam o crente à unidade espiritual em Deus. Já destacamos aqui na lição de hoje, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos aqui falar um pouco sobre a humildade, né? O primeiro subtópico fala sobre o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, Paulo começa o capítulo 4, que é o capítulo base, nós estamos estudando aqui da carta aos Efésios, ele fala que a igreja deve andar
de um estilo de vida que é digno da vocação ao qual nós fomos chamados. Nós fomos vocacionados por Deus, e Deus nos deu um estilo de vida a ser vivido. Deus nos deu um estilo de vida, um estilo de conduta a ser praticado. Agora, com que base? Qual é a base desse estilo de conduta, né? Qual é a base desse estilo de vida que nós devemos viver? Aí Paulo destaca 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, o segundo subtópico vai falar justamente sobre a humildade. E alguém pode até perguntar, eu sei que a humildade é um assunto tão simples, né? E tão falado no dia a dia, no meio cristão nosso, mas eu queria falar aqui um pouco sobre o que é de fato a humildade, né? A humildade, ela pode ter vários significados, vamos dizer assim, né? Mas em termos de convívio do corpo de Cristo, a humildade, de um modo bem simplificado, significa você reconhecer o outro superior a você mesmo. Isso é ser humilde, é você colocar os outros acima de você, é você se colocar na posição de servo, é você se colocar na posição de um menor. A Bíblia até fala que uma certa vez Jesus encontrou os discípulos, os apóstolos, debatendo entre si qual deles seria o menor, e Jesus os repreendeu severamente, dizendo que aquele que quisesse ser o maior tinha que ser o menor. Isso é ser humilde. E esse sentimento de humildade nós vemos no próprio Mestre Jesus Cristo, que é o maior exemplo de humildade. Não existe outro exemplo maior de humildade na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, maior do que Cristo Jesus. A própria Bíblia Sagrada faz questão de dizer que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ou seja, se desfez da sua glória e se colocou na posição de servo. Por que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus se colocou na posição de servo? Porque lá no céu, Jesus não é servo. Lá no céu, Jesus é Senhor. Ele é adorado, ele é servido pelos seus anjos, ele é glorificado pelos anjos ao qual ele criou. Mas mesmo sendo o Senhor, a Bíblia fala que ele aniquilou-se a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se colocou na posição de servo. Glória a Jesus. E ele se colocou na posição de servo, nos deu o maior exemplo. A Bíblia Sagrada, meus queridos, ela fala justamente de vários exemplos de Cristo na posição de servo. A Bíblia fala, um dos exemplos mais conhecidos é aquele exemplo que a Bíblia fala que o Jesus lavou os pés dos apóstolos. A Bíblia diz que Jesus colocou os 12 apóstolos, tirou a sua túnica, pegou uma toalha, colocou sobre os seus lombos e colocou os apóstolos sentados e começou a lavar os pés dos apóstolos um por um. Tal atitude foi tão espantosa que até o apóstolo Pedro disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. De fato, ele estava certo, porque aquele serviço era um serviço de um serviçal, era o serviço de um empregado, era o serviço de um servo. Mas Jesus estava dando o exemplo para os seus apóstolos, de que ele, sendo o Senhor, estava servindo a eles que era inferior a ele, dando assim um exemplo de que nós devemos ser servos uns dos outros. Jesus falou: eu vos dei o exemplo, agora laveis os pés uns dos outros. Ou seja, sirvam-se um aos outros, né? Então isso é humildade, é você se colocar na posição de servo, sempre reconhecer que nós somos um menor, e o maior entre nós só tem um, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o segundo tópico fala justamente sobre essa humildade. É interessante que na cultura pagã, a humildade ela não é tida como uma virtude. A humildade ela é tida como uma fraqueza. No conceito pagão, a humildade é tida como algo que é deplorável, é algo que humilha o seu caráter. Porém, em Cristo Jesus, não vem que a humildade ela não humilha o caráter do ser humano. Pelo contrário, ela exalta o caráter do ser humano. Ela molda o caráter do ser humano. Ela mostra que aquele ser humano é um ser humano moldado pelo Espírito Santo de Deus. É um ser humano que tem um caráter estruturado e trabalhado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que essa humildade, a humildade da igreja, ela emana, ela tem uma fonte, ela tem uma base. E essa humildade, essa base, ela vem do próprio Cristo, o Salvador. Pois ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração, que ainda não tem a humildade de Cristo no seu coração, que ainda não aprendeu a ser humilde como Cristo é humilde, é porque certamente ele não está seguindo os seus passos, ainda não está seguindo o seu exemplo, ainda não aprendeu de Cristo ainda. E não importa quanto tempo de fé você tenha, você pode até ter 10 anos, 20 anos, 15 anos, ou mais tempo ou menos tempo, não importa. Se você ainda não aprendeu com Jesus, se você ainda não tem ainda esse princípio de humildade que Cristo tinha, você precisa nascer de novo. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico vai falar sobre a verdadeira humildade, porque existe dois tipos de humildade: a humildade falsa e a humildade verdadeira. A humildade falsa é uma humildade superficial, é uma humildade apenas exterior, mas a humildade verdadeira é uma humildade interior, é algo que nasce no coração do homem, gerado pelo Espírito de Deus. E nós vamos ver justamente sobre essa verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Existem pessoas que às vezes até têm uma aparência de humilde, às vezes até apresentam uma certa humildade, mas interiormente são pessoas orgulhosas e arrogantes. São pessoas invejosas, são pessoas que muitas vezes desejam a posição de outro, são pessoas que muitas vezes querem aparecer mais do que o outro, querem crescer mais do que o outro, querem o foco das coisas para si, e esse sentimento não vem de Cristo. Pois a verdadeira humildade, ela demonstra modéstia. Faz-me lembrar aqui nesta manhã o Espírito Santo de Deus, que Jesus toda vez, na maioria das vezes, não vamos contar nos evangelhos que ele fazia um milagre, ele dizia para alguém: olha, vai e não conte para ninguém. Por quê? Porque Jesus, ele era modesto, ele fazia as coisas e não queria que ninguém saísse propagando, ele não queria fazer uma autopropagação do seu ministério. Não, as coisas aconteciam naturalmente. Então é isso que nós vamos fazer. A Bíblia fala que até os fariseus, no dia da esmola, tocavam trombeta. A Bíblia fala que os fariseus, quando iam orar, oravam nas praças, para ser vistos pelos homens. E Jesus falou que tudo isso era fruto da hipocrisia, e que eles já haviam recebido o seu galardão. Jesus falou: quando for dar a tua esmola, não veja a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então nós devemos fazer as coisas não para a glória dos homens, mas sim para a glória de Deus. Fazer as coisas com modéstia, fazer as coisas não para sermos vistos, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Orgulho e arrogância ainda são sentimentos, são virtudes negativas de um coração que ainda não foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, de um coração que ainda não foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Você precisa fazer nesse momento uma autoanálise na sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Será que você tem demonstrado uma verdadeira humildade diante do Senhor? Ou será que ainda existem raízes de orgulho e de arrogância no seu coração? Nesta manhã eu quero refletir com você através dessa lição e quero pedir que você deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e molde a sua vida pelo seu poderoso poder. Amém? Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, a verdadeira humildade espiritual, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Existe até uma humildade natural. Alguém que ainda não tem o Espírito Santo pode até que demonstre uma certa humildade natural, mas a humildade espiritual, tal como nós vemos na vida de Cristo, tal como nós vemos na vida dos grandes homens de Deus da Bíblia Sagrada, ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus faz com que a igreja reflita a glória de Deus. O Espírito Santo não veio para glorificar a igreja, mas ele veio para que através da igreja o nome de Cristo seja glorificado. Então é isso. Nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações e produza assim as virtudes espirituais para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus.
Então vamos aqui já passar, meus irmãos, para o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre, nós encerramos aqui o primeiro ponto, falando sobre a unidade, né? Humildade, que é uma virtude muito poderosa para nossas vidas. E agora nós vamos falar sobre a mansidão. Essa aula de hoje é uma aula muito simples de assimilar. É muito fácil de ensinar e é muito mais fácil de aprender, né? Então, falar sobre humildade é algo que é muito fácil de nós assimilarmos para a nossa vida, né? E nós vamos falar aqui no segundo ponto, falando sobre a mansidão. Para haver unidade, é preciso haver mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Uma das virtudes, uma das características de um crente manso, de um crente que tem essa mansidão de Deus no seu coração, é a paz. Ele é promotor da paz. Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus em diante, ele vai falar, começa o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças. E ele fala, uma das bem-aventuranças que Jesus cita é justamente sobre os pacificadores. Ele fala em Mateus 5:9 dizendo: bem-aventurados pacificadores. Michael, o que significa a palavra pacificador? A palavra pacificador significa justamente promotor da paz. Jesus está falando, bem-aventurados promotores da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm uma característica particular, peculiar, que é justamente promover a paz. Eles são mansos de coração. Lembra que Jesus falou, aprendei de mim que sou o manso e humilde de coração. Nós já falamos sobre a humildade, mas Jesus também ele tem outra virtude que deseja compartilhar com a sua igreja, que é essa mansidão. E essa mansidão faz com que a igreja não compartilhe sentimentos de intriga, de divisão, de contendas. Pelo contrário, a igreja ela é promotora da paz aqui nesta terra. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas procuram a paz de todas as maneiras. Vemos pelas ruas marchas, pessoas fazendo marchas procurando a paz. Vemos aí organizações mundiais querendo promover a paz, mas infelizmente nunca chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque esta paz verdadeira, só quem pode dar é Jesus Cristo. E a igreja de Cristo aqui na terra, ela é o agente de Deus para compartilhar dessa paz para com as pessoas aqui neste mundo que ainda não conhecem ao Senhor. Amém? Então o primeiro subtópico vai falar sobre mansidão, um fruto do Espírito. Quando a gente fala sobre um fruto do Espírito, irmão, lá na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É até bom falar sobre isso, porque o fruto do Espírito é bem diferente dos dons espirituais. Tanto os dons espirituais quanto o fruto do Espírito são essenciais para a vida da igreja. Principalmente nós que somos assembleanos, que somos pentecostais, se nós perdermos os dons espirituais, vai ser muito difícil para nós mantermos acesa essa chama pentecostal, esse fogo do avivamento do Espírito Santo em nossos dias. Porém, se os dons espirituais são importantes, muito mais ainda o fruto do Espírito. Por que, irmão Mike? Porque os dons espirituais, eles são de Deus para o homem. Deus concede os seus dons a quem Ele quiser, no momento que Ele quiser, para um propósito específico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala claramente que o Espírito Santo reparte os dons a cada um como ele bem quiser. Mas o fruto do Espírito não é de Deus para o homem. O fruto do Espírito é do homem para Deus. É Deus que frutifica para que o nome do Senhor seja glorificado. É claro que esses frutos são gerados pelo Espírito Santo, mas os frutos são gerados do homem para Deus, a fim de que o seu nome seja glorificado. Se os dons são importantes, os frutos mais ainda. Porque a Bíblia vai dizer que pelos frutos é que se conhecem as árvores, não é nem pelos talentos. Tantas pessoas que têm talentos maravilhosos, cantam bem, pregam bem, ensinam bem, enfim, desenvolvem talentos maravilhosos na casa do Senhor, mas infelizmente os frutos não condizem com o que pregam, com o que ensinam, com o que cantam, com o que muitas das vezes demonstram através dos seus talentos. Por isso Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Jesus falou que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Profetizar é um dom espiritual. Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Fazer maravilhas também é um dom espiritual. Expulsamos demônios, mas o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus deixa bem claro para nós que o fruto do Espírito Santo é algo que é bem essencial, tanto quanto os dons espirituais, até porque o fruto do Espírito Santo é uma prova viva de que o crente nasceu de novo, porque não tem como um crente carnal, uma pessoa que nunca conheceu o Evangelho, produzir o fruto do Espírito Santo. Esse fruto é gerado no momento exato que você se converte e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, a mansidão é um dos frutos do Espírito relatado por Paulo na carta de Paulo aos Gálatas, né? E aqui na lição fala que a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva humildade. Acabamos de falar sobre humildade, né? O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. Na Bíblia Sagrada, nós podemos aqui citar o próprio Senhor Jesus como o maior exemplo de mansidão. Como acabamos de falar aqui, ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas nós vamos ver também na Bíblia Sagrada outro exemplo muito forte de mansidão, que foi Isaac, filho de Abraão. A Bíblia fala que Isaac foi para uma terra que a Bíblia chama de Gerar, onde naquela terra havia uma seca muito grande. E a Bíblia diz que naquela seca, mesmo naquela terra seca, a Bíblia vai dizer que Isaac começou a prosperar abundantemente, porque ele tinha promessa de Deus na vida, e a bênção de Deus sobre Isaac começou a incomodar algumas pessoas. A Bíblia diz que os seus inimigos de repente começaram a entulhar os seus poços. Como era seca, não havia chuva sobre a terra, quem tinha um poço de água naquele tempo era rico. Então, mas a Bíblia vai dizer que os seus inimigos começaram a entulhar os seus poços, os poços de seu pai, que eram de Isaac por herança. A Bíblia mesmo diz que ao invés de contender, porque Isaac com toda razão podia muito bem reclamar com eles, poderia muito bem contender com eles, mas Isaac não agiu pela carne. Isaac foi um homem espiritual. A Bíblia diz que ele permaneceu em silêncio, mudou-se de lugar, e eles continuaram insistindo com Isaac, entulhando os seus poços, mas a Bíblia diz que em determinado momento eles pararam. Sabe por quê? Porque Isaac agiu prudentemente. Isaac não agiu por precipitação. Isaac não agiu com carnalidade, ele agiu com espiritualidade. Ele não foi contencioso, pelo contrário, a Bíblia fala que ele agiu por mansidão. E é assim que o crente deve agir. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, ele mesmo aconselha a igreja dizendo: não convém ao servo de Deus contender, mas sim ser manso, apto para ensinar e sofredor. Contendas não convém ao espírito do crente. Lembre-se que mansidão significa justamente você promover a paz, mas a Bíblia fala que ao servo do Senhor não contém contender, mas sim ser manso, paciente e sofredor. Então vamos promover a paz, vamos ser manso. Glória a Jesus. Essa virtude de mansidão, como diz bem um texto aqui, indica moderação, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Não adianta a gente agir pela carne, precipitadamente, diante de situação que muitas vezes nos tira o autocontrole, mas devemos agir pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo subtópico vai falar, vamos correr aqui porque a hora já está passando, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Então veja só, essa virtude da mansidão, ela traz um autocontrole para a nossa vida emocional.
Moisés e Jesus Cristo são dois grandes exemplos da Bíblia Sagrada. Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Haja visto também que, só aqui a título de curiosidade, Moisés é um tipo de Cristo, né? Interessante que Moisés, sendo um tipo de Cristo, é apontado no Novo Testamento, no Velho Testamento, como o homem mais manso da terra, né? E se a Bíblia fala que Moisés no Antigo Testamento era o homem mais manso da terra, Cristo no Novo Testamento é o homem mais manso da história da humanidade, né? Não existe alguém mais manso do que o próprio Cristo. E esses dois grandes homens de Deus, tanto Moisés como Jesus Cristo, demonstraram autocontrole diante de situações que poderiam muitas vezes descontrolar eles emocionalmente. Eles poderiam muito bem agir pela raiva, pela ira, pelo o instinto da emoção, pelo sangue, mas agiram com o espírito de mansidão. Porque nesse momento, meus irmãos, nós temos que agir com autocontrole, deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações. Existe um momento que muitas das vezes a gente vai querer agir pelo sangue, pelo calor da emoção, pelo calor da situação. Nesse momento, somente o Espírito de Deus para lhe dar força e autocontrole para que você venha agir com prudência e cautela. E assim, naquele momento, o nome de Deus ele é glorificado. Então, existe esse sentimento, esse equilíbrio do Espírito Santo. Essa mansidão de Deus, ela vem para equilibrar as coisas, para trazer uma moderação para o seu coração, a fim de que o Senhor seja glorificado. Amém? Então, esses dois grandes exemplos da Bíblia Sagrada, tanto Moisés no Antigo Testamento como Jesus Cristo, mostram justamente esse exemplo de mansidão que nós, os crentes da atualidade, devemos obedecer e praticar em nome de Jesus. O terceiro subtópico vai falar sobre a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas. Olha aqui as características das pessoas que têm a mansidão. São disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Então a mansidão ela é uma virtude tão extraordinária, é uma virtude tão celestial, que muitas das vezes ela coloca um autocontrole no coração do crente diante de situações que, humanamente falando, se não fosse o Espírito Santo, algo diferente aconteceria. Imagine só uma pessoa ser caluniada, ser perseguida, ser maltratada, ser judiada, e mesmo assim aquela pessoa não dizer uma palavra de ofensa, uma palavra contrária, não jogar uma pedra, não discutir, não entrar em contenda, mas simplesmente agir de forma equilibrada. É isso que o Espírito Santo de Deus faz no coração de um crente que nasceu de novo. Ele coloca essa virtude de mansidão no seu coração. Lembra aqui da história de Daniel, onde a Bíblia fala que Daniel foi acusado injustamente pelos seus inimigos de uma sedição contra o rei da época, que era o rei Dário, onde a Bíblia fala que Daniel foi acusado de não obedecer o decreto do rei. Daniel poderia muito bem fazer uma autodefesa diante do rei, alegando que tudo aquilo era uma perseguição para destruir a sua vida, mas a Bíblia fala que Daniel permaneceu em silêncio. Daniel permaneceu calado. Daniel agiu pelo espírito de mansidão. Ele não revidou os ataques dos seus adversários. E no final de tudo nós conhecemos a história. Daniel foi livre da boca dos leões e os seus inimigos acabaram sendo destruídos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o seu advogado se chama e o nome dele é